Olá, TDIstas, bem-vindos a mais uma Liga TDI Brasil, e essa aqui é a continuação da última que você viu a respeito do DNA, isso mesmo. Vocês gostaram muito dessa live, né? Pediram muito, vamos lá, vamos continuar vendo esse assunto que é tão interessante. E nós aqui estamos novamente com a Olga, que vai continuar com a apresentação dela da última semana, para que ela possa, né, entrar ainda mais a fundo dentro desse assunto. Tudo bem, Olga? Como é que você está? Olá, Carlos, estou bem. E você, como que está? O Otângelo, boa tarde. Professor Célio, boa tarde. Um prazer Boa tarde, enorme Olga. estar com vocês novamente. Boa tarde, TDIstas. Vamos, nesta tarde, dar continuidade, né, àquele assunto. No episódio 1, nós vimos sobre a replicação do DNA. E nesse momento, nós vamos acompanhar sobre transcrição e tradução. Vamos entender um pouco sobre esse tema e as impossibilidades, né, de um sistema como esse, um processo molecular como esse, ter surgido de forma espontânea. Aí, ó, Beleza. sensacional, né, gente? Celião, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, estamos tranquilos, felizes de estar aqui novamente com vocês, rever os amigos de longe. Sempre um prazer poder tratar desses temas aqui e aprender muito mais com os colegas que sabem muito mais do que a gente. Obrigado, Olga, pela apresentação. Otângelo, um prazer estar com você também. Carlos, estamos felizes aí. Vamos nessa. E o nosso querido amigo Otângelo, tudo bem, Otângelo? Boa tarde, pronto para mais uma semana? Como é? Não entendi. Pronto para mais uma semana de DNA? Sim, então, boa tarde, Olga, boa tarde, Célio. Sempre um prazer estar com vocês, poder acompanhar essas aulas de doutora Olga e aprender com toda essa complexidade a nível molecular. Gente, mas antes da gente iniciar essa conversa, vou deixar aqui já preparadinho para a Olga, antes de começar a falar sobre essa questão, eu não posso deixar de convidar você para um grande evento, tá? Esse evento aí que irá parar São Paulo nos próximos meses, né? E não só São Paulo, mas toda a América Latina, que é o nosso 5º Congresso da TDI Brasil, tá? Então você monte seu grupo, sua caravana, seu, digamos assim, o seu ônibus e se inscreva e vá para São Paulo. Gente, nós vamos ter nada mais, nada menos do que William Dembski lá. Cara, assim, pela primeira vez na América Latina, William Dembski estará aqui conosco. Será excepcional, excepcional, excepcional. É algo incrível e histórico, tá? Não é só algo que legal, vai vir o Dembski. Não, é algo histórico. Pela primeira vez estará aqui conosco, né? Vai saber quando estará de novo, né, nos dando essa oportunidade. Então, um grande matemático, né? Quem pergunta, cadê a matemática da TDI? Pô, nós vamos trazer o matemático. E não é qualquer matemático, é o cara que teorizou como é que você detecta design inteligente. É o cara da complexidade especificada, né? Então, assim, gente, você não pode perder. Eu gosto muito do Birri, do Stiefenmayer, mas o Dembski eu tenho um carinho especial, porque esse cara vai trazer para o lado acadêmico ainda mais conciso, e até hoje eu não vi pouquíssimas tentativas de refutação ao Dembski. Então, gente, você não pode perder essa oportunidade. Vai ter muita novidade lá, tá? Inclusive a respeito do lançamento do livro dele em português. Então você que está esperando coisas do Dembski em português, fica ligado, vai ter essa oportunidade aí de descobrir o que vai acontecer, quais são os caminhos para isso. Muito material legal, tá? Nas próximas, gente, nessa mesma semana você vai ver coisas aqui do Dembski em português no canal, tá? Teremos agora coisas do Dembski em português aqui no canal dublado, tá? O Dembski será dublado em português, para que você já venha se acostumando e vendo a sabedoria que esse cara vai trazer para o congresso. Então, gente, não perca, tá? Esse que era o nosso palestrante misterioso, você lembra? A gente comentou no último vídeo, né? O pessoal, quem é esse cara, não sei o quê. Então, gente, o William Dembski estará vindo para cá conosco. E assim, nas próximas semanas, semana que vem, vou fazer outro lançamento de outro palestrante internacional, tá?
Então, fica ligado, dê seu palpite aqui embaixo, logo, logo você vai ficar sabendo, tá? Gente, então você não pode perder esse congresso, teremos o Marcos Eberle, Adalto Lourenço, o Rodrigo Silva, né, e outros 20 palestrantes aí que vão estar trazendo palestras, painéis temáticos, né? Então você não pode perder a grande oportunidade de participar do maior evento de design inteligente da América Latina, tá? Eu acho que é a sua chance de você aprender um pouco mais com os maiores nomes da parada, tá bom? Então, gente, é muito fácil de você se inscrever, é só você entrar em www.tdibrasil.com, né? Vai acontecer no auditório Rui Barbosa, lá na Universidade de Mackenzie. É sem erro, gente, é lá na Mackenzie, tá? No dia 28 ao dia 30 de junho. Fala, Célio. Vai ter livros à venda dele lá, porque eu quero pegar um autógrafo dele lá, sou fã dele. Senão vou ter que comprar uns livros em inglês e pegar aqui. Cara, não, assim, é muito cedo para mim fazer alguns avisos aqui, entendeu? Tá Porque eu bom. também dependo das pessoas que estão por trás disso, né? Eu só vou ser o cara que vai comunicar, né? Mas Tá bom. Então, vou comprar a versão em inglês, então, para mim garantir a assinatura dele. Eu não sei, tá? Talvez sim. Depende muito da Covalpress, tá? Vamos bom. ver o que a Covalpress vai aprontar, mas assim, até onde eu sei, o objetivo é lançar um Inferential Design em português, tá? Agora, vamos conseguir entregar no prazo? Eu não sei, então vamos ver se acontecer, o lançamento vai ocorrer no Congresso, senão eles vão já deixar aberta a pré-venda lá com o autógrafo do Dembski. Então vai ser algo assim sensacional, tá, gente? Sensacional. Inclusive, a próxima turma EAD de Design Inteligente, nós vamos tentar conseguir gravar uma aula com o Dembski de lançamento. Já pensou? Nossa, Cara, maravilha. seria excepcional. Então, assim, pessoal, vocês não podem ficar de fora disso. É algo histórico, é um grande congresso. Eu até perco tempo falando sobre isso, porque não é perder tempo, é ganhar tempo. É a maior oportunidade de você participar de algo sensacional. O QR Code está aqui na tela. Aqui está o site para vocês entrarem. Vai ser sensacional. O Otângelo vai estar lá, a Olga vai estar lá, o Célio vai estar lá. Eu vou estar lá incomodando também vocês. Vai estar todo mundo. Então vai ser um excelente congresso, tá bom? Então corre se inscrever e eu vou ajudar vocês aqui, que a gente aqui do nosso canal é gente boa, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um desconto para vocês. Ó, se vocês colocarem o código Liga TDI aqui do lado do Otângelo, você vai ter aí uma porcentagem de desconto. Use esse cupom Liga TDI, que é o nome do programa aqui, e você vai ter um desconto aí especial para vocês e para o seu grupo. Então, ó, usa o nosso cupom e ganha um desconto bem legal. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Olga, entusiasmada para o congresso? Eu estou entusiasmado para a sua palestra agora. Vamos ver lá então, Olga, fica à vontade. Depois a gente vai ficar aberto para os comentários aqui, tá bom? Ok, Carlos. Vamos dar início, né? O tema dessa tarde tem como título DNA, problema para a evolução química e evidência de design. Esse tema é um dos temas mais desafiadores para ser explicado do ponto de vista evolutivo. Você imaginar que uma estrutura com o mecanismo molecular que apresenta, que é o DNA, o RNA, é algo assim impossível, né, da gente imaginar processos moleculares e químicos que envolvem a estrutura e o funcionamento do DNA ter acontecido de uma forma espontânea, por um processo natural. E nós vamos compreender o porquê. O porquê nessa aula de hoje à tarde, em relação a essa afirmação que acabei de fazer. Só dando uma breve revisada sobre a teoria da evolução, né? Inicialmente, a atmosfera primitiva
teria sido formada por sulfeto de hidrogênio, sulfetos metálicos, abundante quantidade de sílica, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, que veio a ser sintetizado a partir do dióxido de enxofre. Essas substâncias são extremamente agressivas, venenosas, corrosivas, e elementos residuais, né, dessas substâncias químicas que existiriam supostamente na atmosfera primitiva, naquele ambiente da atmosfera primitiva, existiam ainda na segunda fase da atmosfera primitiva, que era formada, segundo a teoria de Miller, de metano, amônia, hidrogênio e água no estado de vapor. Lembrando que esse ambiente era extremamente quente, ácido, muito ácido, porque teria uma quantidade muito elevada de hidrogênio. E o ambiente, sendo ácido, teria, digamos, um pH muito baixo, e não aconteceria, é óbvio, as reações de tamponamento para equilibrar a acidose desse meio. E metano e amônia tornaria esse ambiente, inclusive, a atmosfera bastante venenosa, e o mar um ambiente salino, o qual não permitiria que uma célula mais simples que fosse surgisse espontaneamente, porque o ambiente salino representa um meio hipertônico, e uma célula nesse meio perderia a água do compartimento intracelular para o compartimento extracelular, por um processo fisiológico que é muito conhecido, chamado osmose. Então, essa célula nem chegaria a formar outras células nessas piscinas marinhas, porque ela simplesmente murcharia. Mas, de acordo com a teoria, nesse meio surgiram os primeiros polímeros, a exemplo de RNA, DNA, cadeias proteicas, e essas macromoléculas, com o tempo, que não se explica como na lacuna, vieram formar macromoléculas com capacidade autorreplicativa, que depois passou por um processo de compartimentização que não sabemos como, e que levou ao surgimento das micelas, e as micélulas, a formação das primeiras membranas, que evoluiu para os procariotos. Bom, sistemas biológicos se originando em um meio agressivo como esse, venenoso, extremamente quente. Nós já vimos na aula anterior, né, que a temperatura de ebulição da água é 100 graus, e numa temperatura como essa, proteínas simplesmente não se formariam, muito pelo contrário, elas seriam desnaturadas, seriam desorganizadas. E, portanto, essa hipótese, né, a gente não pode chamar de teoria, porque ela não passou pelo método científico, não é uma hipótese, não passou pelo método empírico, então não pode ser chamada de teoria, hipótese, e ela, até que prove o contrário, essa hipótese de formação de polímeros e de procariotos, e na sequência eucariotos, ao longo de milhões de anos, no meio como esse, é uma hipótese que já pode ser considerada como refutada. No entanto, a teoria do design inteligente, a sustentação dela está com os dados que nós temos hoje e que nós podemos, naturalmente, segui-los na atualidade, né? Então, a hipótese do design inteligente, ela coincide com o dogma central da biologia molecular. Que dogma é esse? Quando se chama dogma, é um pilar de sustentação de uma ciência. Então, o dogma central da biologia molecular é que DNA sintetiza RNA pelo processo chamado transcrição,
e RNA sintetiza proteínas através de tradução. A transcrição, que é a síntese de RNA, ela ocorre totalmente no núcleo da célula, ela é intranuclear, enquanto que a tradução acontece no citoplasma da célula, portanto, é extranuclear. A transcrição significa a síntese de um RNA mensageiro a partir de um segmento do DNA que é denominado de gene. Enquanto que a tradução, que representa a síntese proteica, ela depende de 4 processos químicos. Depende de RNA transportador, RNA mensageiro, dos ribossomos e das bases nitrogenadas, né? Das bases nitrogenadas, não, desculpa, dos aminoácidos, certo? Então, a tradução, que é a síntese de RNA mensageiro para formar proteínas, depende de RNA transportador, RNA mensageiro, ribossomos e dos aminoácidos, que são os compostos químicos que vão sendo adicionados na cadeia polipeptídica para formar as proteínas. Então, o que vem a ser um gene? Antes a gente compreender os que são genes, vamos entender o que é o DNA. Né? DNA são as moléculas que armazenam a informação genética. E o DNA é considerado a molécula da vida. Ou seja, sem DNA, nós não estaríamos aqui. Então, o DNA ela é uma molécula que é responsável pela produção de todos os tipos proteicos que existem no nosso corpo. E as proteínas são os produtos dessa molécula e que executam a informação contida nessa molécula, ou seja, as proteínas são as moléculas da funcionalidade. E o DNA é a molécula da vida. Proteínas, produto de DNA. E o que vem ser gene? O gene é nada mais do que uma sequência do DNA. Porque o DNA é uma molécula enorme e ela fica compactada no núcleo da célula em proteínas chamadas histonas, que na divisão celular, na intérfase, é visualizada através de cromossomos. Então, o DNA, ele tem segmentos que são codificantes e tem segmentos que não são codificantes. O que significa isso? Segmento codificante é chamado gene, ou seja, é um segmento do DNA que vai sintetizar proteína, vai sintetizar uma proteína específica. E os segmentos do DNA que não são codificantes, eles não têm a informação que codifica proteínas. Então, resumindo, o DNA ele é formado por regiões codificantes chamadas de genes e segmentos não codificantes que não são genes, porque não sintetizam proteínas. Então, o DNA ele fica compactado no núcleo da célula, no núcleo acontece a transcrição e no citoplasma, nos ribossomos, acontece a síntese proteica, que é a tradução. Então, o que são genes? Dando continuidade. O DNA, ele é uma molécula enorme e ele apresenta vários segmentos. Segmentos codificantes, que são os genes, são chamados de exons. Então, aqui um exon, aqui outro exon, assim sucessivamente. E os segmentos não codificantes, que não vão formar o código para síntese proteica, são chamados de introns.
Então, o DNA é formado de exons e de introns. Durante a transcrição, que é quando o DNA vai sintetizar o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro também é formado a partir do segmento codificante do DNA, e ele é um RNA não funcional. E ele também apresenta segmentos chamados de exons e segmentos denominados introns. Então, o RNA mensageiro é não funcional, ele é enorme. Ele não chega a ser do tamanho do DNA, porque ele vai ser um transcrito de um segmento do DNA que é denominado de gene, certo? Mas ele é um RNA grande. E esse RNA não funcional, ele vai sofrer clivagem, nós vamos ver em outros slides, e que são proteínas, enzimas, chamadas enzimas, que vão fazer a clivagem dos introns para que os exons sejam unidos e, dessa forma, o RNA mensageiro seja transformado em um RNA funcional que vai sintetizar uma proteína. Então, daqui a pouco nós vamos ver o nome dessas enzimas que fazem o corte dos introns e o nome das enzimas que fazem a união dos exons, transformando um RNA não funcional em um RNA funcional. Então, aqui, mostrando uma sequência de DNA, e no DNA apresenta uma região que é denominada promotora. Essa região promotora, ela é quem vai dar partida à transcrição. Então, vocês observem que o processo ele é muito organizado e ele é muito controlado também. Nessa região promotora entram fatores de transcrição que vão disparar a transcrição a partir dessa região. Então, aqui tem uma região com números de pares de bases, que vai de menos 35, aí menos 10, e tem uma outra região que é chamada mais 1. É nessa região mais 1 do promotor que vai disparar a transcrição, ou seja, a síntese de um RNA mensageiro a partir de um gene do DNA. Então, aqui mostra a estrutura já, mostrando que os introns saem e os exons são unidos. Então, as etapas da síntese proteica são essas: transcrição, que corresponde à produção de um RNA mensageiro a partir de uma região específica do DNA. Essa região específica do DNA é chamada gene. E a tradução, que é a ligação do RNA mensageiro ao ribossomo, permitindo a formação de uma cadeia de polipeptídeos, que é a proteína, a partir da adição de aminoácidos. E aqui mostrando o processo como acontece. A enzima chamada helicase abre a fita de DNA e, uma vez essa fita aberta, começa a sintetizar um RNA mensageiro. Essa síntese ela vai acontecer no núcleo e no citoplasma a tradução. Então, a transcrição é a formação de um RNA mensageiro, né, no segmento do DNA chamado gene, ocorre no núcleo da célula. E aqui, o nucleolo, ele fica localizado no núcleo da célula e é nessa região onde acontece a síntese dos ribossomos, tanto dos ribossomos que ficam dispersos no citoplasma da célula, como dos ribossomos que vão fazer parte do retículo endoplasmático rugoso. Lembrando que retículo endoplasmático liso, ele é ligado ao núcleo da célula, o retículo endoplasmático rugoso é ligado ao retículo endoplasmático liso, e o complexo de Golgi é unido ao retículo endoplasmático rugoso. Esse sistema aqui, ele é denominado sistema de endomembranas.
e ele tem uma funcionalidade integral e interdependente. Extremamente complexo o funcionamento desse sistema. Então, como que acontece na transcrição? Uma fita de DNA, lembrando que essa fita ela é antiparalela, uma fita é no sentido 3 linhas, 5 linhas, e a outra vai ser no sentido 5 linhas, 3 linhas. Lembrando que a molécula de DNA ela é uma dupla fita de alfa-hélice, e a organização dela vai obedecer sempre esse sentido. Antiparalelismo. De 3 linhas, 5 linhas, uma fita, enquanto que a outra fita é 5 linhas, 3 linhas. Então, como que acontece a transcrição? Uma enzima chamada helicase, ela abre a fita. E outras enzimas que são denominadas SSB mantêm a fita afastada. Porque quando a helicase abre a fita, existe uma tendência rápida dessas fitas se reaproximarem novamente, por processos de químicos, né? por processos de atração química entre as fontes de hidrogênio. Então, a enzima helicase abre a fita, e no momento que a fita é aberta, forma uma forquilha de replicação. Essa forquilha de replicação, ela vai acontecer em vários pontos do DNA, que vão ser responsáveis pela síntese ao mesmo tempo de um determinado tipo de proteína. Um exemplo, se você sofre um corte, a sua pele, ela é muito rica em um tipo proteico chamado colágeno, certo? Colágeno tipo 1. Então, é uma proteína. Na verdade, o colágeno constitui as proteínas mais abundantes do nosso corpo. Elas existem na pele, nos ligamentos, nos tendões, em vários órgãos, infiltradas nos músculos, nos ossos. Então, existem vários tipos de colágeno, mas vamos supor, você sofre uma lesão na pele, um corte. Então, você vai perder um dos constituintes dessa pele, que é o colágeno. Então, a partir desse corte, mecanismos de sinalização molecular são disparados nas células, nos tipos celulares da pele. No interior desse tipo celular, existe o DNA, localizado no interior do núcleo dessa célula. Então, esse núcleo ele vai receber essa informação através de mecanismos de sinalização molecular e ele vai disparar o processo de síntese proteica a partir dessa sinalização que chegou lá. Então, o DNA que está localizado no núcleo desta célula, nessa estrutura aqui, o que é que vai acontecer? Nos segmentos dos genes, nos segmentos do DNA, que são os genes responsáveis pela síntese desse tipo proteico, que é o colágeno, a proteína colágeno, esses genes, eles vão começar a passar por um processo de transcrição para sintetizar o RNA mensageiro, que vai levar o código, uma parte do código, para sintetizar essa proteína lá no citoplasma. É mais ou menos assim como o processo acontece. Sendo que, no nosso corpo, as proteínas são responsáveis pela funcionalidade. Então, nós temos proteínas estruturais, nós temos proteínas que são da via metabólica, como as enzimas e assim sucessivamente. Então, quando essa forquilha de replicação abre, imediatamente entra a RNA polimerase, que vai formar a síntese do RNA mensageiro, que é uma fita de RNA mensageiro, que é chamada de transcrito.
E essa síntese, ela vai acontecer sempre, sempre no sentido 5 linha e 3 linha. Então, se a síntese está começando aqui, 5 linha, 3 linha, a fita antiparalela é no sentido 3 linha, 5 linha. Então, aqui a fita DNA, aí a enzima RNA polimerase. Quando a fita abre, a enzima helicase abriu a fita, aí, então, a enzima RNA polimerase, ela entra nessa fita e começa a atrair nucleotídeos que estão dispersos no líquido nuclear, que é o líquido, e ele contém nucleotídeos que são atraídos pelo trabalho da enzima RNA polimerase. E esses nucleotídeos, eles são adicionados seguindo a regra da complementariedade. O que significa isso? Se na fita de DNA tem uma timina, a fita de RNA vai ser uma adenina. Timina, adenina. Se na fita de DNA tem uma citosina, na de RNA vai ser uma guanina. E onde tem timina, vai entrar uma uracila. Então, vai sempre seguir essa regra da complementariedade. Lembrando que timina só existe na molécula de DNA e uracila só existe na molécula de RNA. E assim, o transcrito, que é o RNA mensageiro, vai sendo sintetizado. A síntese do RNA mensageiro, então, ele é desprendido, ele sai formando o pré-RNA, que é aquele RNA não funcional, que apresenta sequências de introns e sequências de exons. Acompanhem e vejam como esse processo é complexo. Então, aqui está um RNA mensageiro não funcional, com introns e com exons. Então, aqui mostrando a formação do transcrito, a cadeia transcrita, no sentido 5 linha, 3 linha, que é o RNA mensageiro, a partir de uma fita DNA. Então, onde tem adenina, vai unir a uracila, né? Onde tem adenina, vai juntar a uracila, porque no RNA não tem timina. Onde tem adenina, vai ser uracila. Adenina, uracila, onde tem guanina, citosina. Então, o transcrito, a formação do transcrito vai sempre seguir essa regra de complementariedade. Lembrando que o RNA mensageiro é uma parte do código genético e nós vamos entender a totalidade desse código genético, o que é, porque muita gente pensa que o código genético ele está dentro do DNA. Não, o que está dentro do DNA, na fita DNA, é uma parte do código genético, porque o RNA mensageiro vai ser sintetizado a partir dos genes. Então, aqui é a enzima RNA polimerase, e à medida que ela vai passando na fita de DNA, o transcrito, que é o RNA mensageiro, vai sendo sintetizado. E é muito interessante que, à medida que essa RNA polimerase ela vai passando, os nucleotídeos vão sendo atraídos de acordo com a regra da complementariedade das bases nitrogenadas. Então, aqui, mostrando o RNA mensageiro formado, né, o que chama pré-RNA. Aí, um complexo enzimático chamado spliceossomo entra e retira os introns e outras enzimas chamadas SNRPs entram e unem os exons. Então, os spliceossomos são um complexo proteico que é responsável pela remoção dos introns, e os SNRPs são enzimas que são proteínas que vão unir os segmentos de exons do RNA mensageiro. E aqui mostra o RNA mensageiro cortado pelos spliceossomos, pelos splice, processo chamado spliceossomo, e aqui o RNA mensageiro já sintetizado.
esse RNA aqui já é funcional, enquanto tem introns, é não funcional. Quando esse RNA mensageiro é sintetizado, ele vai sair, ele vai ser exportado do interior do núcleo para o citoplasma da célula. Essa exportação acontece através dos poros existentes no núcleo das células. Então, aqui, para mostrar um pouco sobre a regulação gênica em eucariotos, o DNA, ele, nos segmentos que são chamados genes, eles apresentam intensificadores da expressão gênica, que são chamados de enhance. Enhance nada mais é do que intensificadores, eles aumentam a velocidade e a eficácia da expressão gênica. Quando proteínas que são chamadas fatores de transcrição são acopladas nessa região do gene chamada enhance, então, uma sinalização molecular é enviada para a região promotora. A região promotora, ela é subdividida em 3 regiões, menos 35, menos 10 e mais 1. A região mais 1, que é a região onde a transcrição inicia, que é a síntese do RNA mensageiro, essa região é chamada Tata Box. Por que é chamada Tata Box? Porque ela vai apresentar sequências específicas de timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina. E como é que essa transcrição ela é finalizada? Quando na região do enhance, que é a região intensificadora do gene, entram fatores de transcrição chamados silenciadores. Então, esses fatores de transcrição, chamados silenciadores, eles são acoplados nessa região. E aí, para de acontecer a transcrição do RNA mensageiro. Se esse processo não acontecesse, se não existisse esses silenciadores, a transcrição ela iria continuar de forma ininterrupta, de forma descontrolada. Então, explica como que processos naturais, ao acaso, pensou em tudo isso na síntese desses fatores de transcrição que disparam a região do gene chamada enhance e fatores de transcrição que vão silenciar ou interromper essa transcrição a partir da região promotora. É simplesmente impossível você acreditar que um processo como esse aconteceu em um meio salino, fora do ambiente endógeno, que é o nosso corpo, sem os controles que existem para que aconteçam, é você acreditar em milagre. Então, em milagre por milagre, eu prefiro acreditar que existe o grande design que criou todas as coisas de forma planejada. Aqui outro exemplo de regulação gênica. Desculpa, esse slide ficou repetido, desculpa. Então, aqui a regulação gênica, né? Esse processo de regulação em eucariotos. Então, mostrando aqui uma sequência reguladora e proteínas reguladoras de genes, que são os fatores de transcrição que entram. Essa região é chamada região espaçadora, e aqui é a região Tata Box. A região Tata Box, na qual é adicionada vários fatores de transcrição, ela está dentro da região promotora. E é nessa região promotora onde ocorre a síntese do RNA mensageiro. Então, esse slide aqui, ele mostra apenas a região promotora. Então, essa região aqui, a Tata Box, em azul aqui, é o segmento do DNA chamado gene, que corresponde a essa imagem aqui. Então,
o promotor, a região promotora, ela tem sequências de menos 35, sequências de menos 10, de TA, TA, AT, e tem a região que chama Start Point, que é o ponto de início da transcrição. Então, essa região é chamada mais um, ou Start Point. Então, essa região aqui, promotora, corresponde a essa região do DNA em azul. Então, a transcrição, ou seja, a síntese de RNA mensageiro a partir do DNA, ela só vai acontecer se a região mais um do segmento promotor for ativado pelos fatores de transcrição. Então, aqui é um exemplo de regulação positiva, quando no promotor entra um fator de transcrição, que é o ativador. Aí a transcrição acontece. E aqui é um fator de repressor, ou seja, vai reprimir a transcrição. Você vê que é tudo regulado, é tudo controlado. Quando o repressor entra na região operadora do DNA, no gene, então a transcrição, que é a síntese de RNA mensageira, é impedida. Então, todos esses processos acontecem no núcleo da célula. Quando na região operadora entra não entra o ativador da transcrição, então não vai acontecer a síntese do RNA mensageiro, não vai ter transcrito. Mas se nessa região não entra o repressor, então a transcrição acontece. Então, é um processo muito complexo. Então, resumindo, a transcrição significa a síntese de RNA mensageiro a partir do DNA em um segmento específico do DNA chamado gene. Então, os genes, eles são responsáveis pela síntese de RNA mensageiro. E a tradução significa síntese de proteína. Para que aconteça a síntese de proteína, são necessários esses elementos, que são o RNA mensageiro, o RNA transportador, o ribossomo e os aminoácidos. A tradução, que é a síntese proteica, ela vai acontecer no citoplasma da célula. Lembrem, transcrição no núcleo, tradução ocorre no citoplasma. Então, o RNA mensageiro, como que a produção ocorre no núcleo da célula a partir da informação do DNA? Lembrando que essa informação, ela está localizada em segmentos do DNA, segmentos codificantes que são chamados genes. Então, aqui é uma molécula de DNA em dupla hélice, dupla alfa hélice, que é uma molécula de RNA. A diferença do RNA para o DNA é que o RNA, ele contém uracila, com base nitrogenada, tem adenina, guanina, citosina e uracila, e o DNA tem adenina, guanina, citosina e timina. O RNA também ele é única fita, e o DNA é dupla fita. Então, a tradução, que é essa parte que nós vamos trabalhar agora, seria isso. Síntese de proteínas com formato tridimensional a partir de uma molécula de RNA mensageiro. Lembrando que a proteína, quando ela é sintetizada a partir do RNA mensageiro, ela é uma fita longa. Depois é que ela vai passar pelo processo de enovelamento, processo esse que vai acontecer no complexo de Golgi, localizado no citoplasma. Então, a tradução é o seguinte: a fita DNA é aberta pela helicase, e essa fita de DNA, ela vai apresentar
os genes. Então, imagina que isso aqui é um segmento do DNA chamado gene. Esse segmento do DNA vai apresentar bases nitrogenadas. Um exemplo de sequência de base nitrogenada é esse aqui: citosina, adenina e guanina. Então, esse aqui seria um segmento do gene chamado triplet, ou códon. Então, esse segmento do DNA, que é o códon, ele vai se unir ao segmento do RNA mensageiro durante o processo de síntese proteica, que vai acontecer no ribossomo. O ribossomo é uma molécula que é sintetizada nos nucleolos. Os nucleolos são localizados no interior do núcleo da célula. Os ribossomos, eles são formados por duas subunidades. Uma subunidade maior, que tem aproximadamente 45 proteínas, e uma subunidade menor, que tem aproximadamente 18 proteínas, aproximadamente. Existem ribossomos que têm uma quantidade maior de proteínas em suas respectivas subunidades. Então, quando o RNA mensageiro é sintetizado a partir do DNA no processo de transcrição, esse RNA mensageiro ele sai do interior do núcleo através do poro do núcleo e ele vai para o citoplasma. Quando esse RNA mensageiro chega no citoplasma da célula, quando ele é exportado do interior do núcleo para o citoplasma, então, essas subunidades dos ribossomos, elas se aproximam e elas vão ao encontro do RNA mensageiro através de mecanismos de sinalização molecular. Então, essas subunidades, elas são fabricadas de forma separadas, portanto, não funcionais, e quando mecanismos de sinalização molecular percebem que existe RNA mensageiro no citoplasma, essas subunidades se unem e vão ao encontro da fita de RNA mensageiro. Então, nesse momento, é quando vai começar a acontecer a síntese proteica. Então, o ribossomo, ele passa... o RNA mensageiro passa por dentro do ribossomo e o ribossomo ele apresenta 3 sítios de ligação: o sítio A, o sítio P e o sítio E, que é chamado exit. No sítio A, quando o RNA mensageiro passa no interior do ribossomo, ele passa primeiro pelo sítio A. Então, o códon, que é formado por 3 letrinhas, que é chamado tripleto, é um código de 3 letras, atrai um RNA transportador com um aminoácido na sua extremidade. Então, o RNA mensageiro passa, ele está trazendo um códon, digamos, adenina, guanina e uracila. Essa adenina, guanina e uracila, que é um códon, um tripleto, ele vai ter uma informação que vai atrair o RNA transportador específico, que vai trazer na sua extremidade um aminoácido que vai ser complementar a esse tripleto. No momento que esse RNA transportador deixa o aminoácido nessa região, o aminoácido passa para a região P e ele vai sendo adicionado aminoácido a aminoácido, formando uma proteína. Então, proteína nada mais é do que uma sequência polipeptídica formada, por ligações peptídicas
que resultam da adição de aminoácidos em cadeia crescente. Aminoácidos estes que são trazidos pelo RNA transportador. Cada RNA transportador deixa o seu aminoácido e ele sai em seguida pela região exit. Então, e assim a síntese continua. Cada aminoácido desse, ele foi trazido através de um RNA transportador de acordo com o código que atraiu esse RNA transportador. Então, que o ribossomo, ele não funcional e ele unido, e mostrando aqui o RNA mensageiro passando por o interior dele. Então, ribossomos são produzidos separadamente em nucleolos, e eles são sintetizados a partir de regiões específicas do DNA, chamadas zona SAT, ou zonas satélites, e tem de 60 a 80 proteínas mais RNA ribossômico. Então, é uma maquinaria fantástica de síntese proteica, o ribossomo. É um maquinário extremamente complexo. Então, aqui, só revisando, que é uma molécula de RNA mensageiro, a região, os sítios de ligação no ribossomo, né, que é sítio A, sítio P e sítio E, aqui, ó, sítio A, sítio P e sítio E. No sítio A é onde se liga o RNA transportador, que traz na sua ponta, na sua extremidade, o aminoácido, que vai ser desprendido do RNA transportador para formar a síntese proteica em cadeia crescente. Então, aqui é mostrando o RNA transportador, ele apresenta esse formato, ele é uma estrutura também que tem as extremidades 5 linhas e 3 linhas, só que ele se enrola, né, e forma o que está sendo mostrado nessa imagem aqui. Então, você observa aqui que o RNA transportador, ele tem uma região chamada anticódon. Então, é nessa região que vai se unir ao RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro seria essa fita aqui, que traz um códon, que é o tripleto. Por que é chamado tripleto? Porque nesse códon ele traz 3 aminoácidos, como mostra nessa imagem. O aminoácido guanina, citosina e adenina. Então, aqui é o códon do RNA mensageiro que foi sintetizado a partir do DNA. E no RNA transportador, então, existe a região que vai ser complementar ao códon, que é chamada de anticódon. Então, no RNA transportador, existe o anticódon. No RNA mensageiro, o códon. Então, esse anticódon, ele vai trazer o aminoácido específico de acordo com essa regra de complementariedade. Se aqui tem guanina, aqui vai ser uma citosina. Se aqui tem citosina, vai ser uma guanina. Se aqui é uma adenina, aqui vai ser uma uracila, porque se trata de RNA, então não pode ter timina. A união do anticódon do RNA transportador com o códon do RNA mensageiro associado ao aminoácido, isso é que se chama código genético. Então, o código genético nada mais é do que a união do RNA mensageiro, do código do RNA mensageiro, com o anticódon do RNA transportador, que vai trazer na sua ponta o aminoácido específico que vai sintetizar, que vai ser adicionado durante a síntese proteica.
Observem que processo complexo esse de biologia molecular. Aqui nessa imagem mostrando, né, quando o ribossomo ele é atraído pelo RNA mensageiro que foi exportado do núcleo, né? Então o ribossomo vai se deslocando ao longo da fita de RNA mensageiro e vai realizando a síntese de proteína em cadeia crescente. À medida que o ribossomo passa, ele vai atraindo o RNA transportador, que é esse em verdinho aqui, e aí ele deixa o aminoácido e a cadeia proteica vai crescendo. Então, aqui, só revisando, né, o código genético é formado pela união do códon, da trinca, né, do RNA mensageiro, com o anticódon, que é outra trinca do RNA transportador, mais o aminoácido que o RNA transportador carrega. É isso que se chama código genético. E segue sempre essa regra de complementariedade. Se no código tem TTT no DNA, o RNA mensageiro vai ser o UU. Então, esse código genético ele apresenta 3 características extremamente importantes, que são: ele é universal, ou seja, em todas as espécies que existem no planeta, o código genético é o mesmo, exceto em algumas bactérias, pouquíssimas bactérias que apresentam um código diferente. Mas a grande maioria das espécies, o código genético é o mesmo, por isso que ele é chamado universal. Outra característica é que ele é um código degenerado, ou seja, um aminoácido ele pode ser sintetizado a partir de vários códigos, de vários tripletos, de vários códons, né? Então, aqui, o código CUU, ele vai sintetizar o aminoácido fenilalanina. Fenilalanina também é sintetizado pelo código CCC, CCA, CCG. Então, eles chamam que o código ele é degenerado, ou seja, um aminoácido ele pode ser sintetizado a partir de vários códons. E ele não é ambíguo. Esse código não é ambíguo. O que significa isso? É que os códons que existem, que formam o código genético, eles não podem sintetizar tipos de aminoácidos diferentes. Então, esse códon aqui só vai sintetizar esse tipo de aminoácido, esse conjunto de códons aqui só vai sintetizar esse tipo de aminoácido e assim sucessivamente. Seguindo essa regra, é uma regra extremamente rígida, mas quem defende a teoria evolutiva afirma que todo esse processo molecular fantástico, complexo, aconteceu ao acaso. A síntese de ribossomos, essa maquinaria fantástica de síntese proteica, ela surgiu ao acaso. Aqui também mostrando que o código genético ele é formado por exatamente 64 códons, e isso que eu já expliquei, que ele é universal, degenerado e não é ambíguo. E o que são aminoácidos? São moléculas orgânicas que possuem um átomo de carbono ao qual se ligam um grupo carboxilo e um grupo amino, um hidrogênio e um radical variável. Então, aqui são todos os aminoácidos que existem no nosso corpo. Lembrando que o nosso corpo ele só tem aminoácidos com levorotação para a direita. Eles são aminoácidos levógeros. Não existe no nosso corpo aminoácidos dextrógenos. Só existe
os levógenos, aminoácidos cuja rotação é para a direita. Não, à esquerda. Leva rotação para a esquerda. Desculpa, os dextrógenos, eles têm rotação para a direita. Esse tipo de aminoácido não existe no nosso corpo. Então, toda síntese proteica que acontece no nosso corpo acontece a partir do sequenciamento desses aminoácidos à medida que eles vão sendo adicionados na cadeia crescente de síntese polipeptídica. E o que são as proteínas? São essas fantásticas moléculas que existem bilhões de proteínas no nosso corpo. Sem proteínas, nós não estaríamos aqui, nós não sobreviveríamos. Ela é a molécula estrutural do nosso corpo. Existem vários tipos de proteínas estruturais, a exemplo daquelas que estão localizadas na membrana das nossas células, como exemplo, essa fantástica proteína chamada ATP sintase, que ela é localizada na membrana externa das mitocôndrias, é uma bomba de próton. Essa proteína, ela faz o bombeamento de hidrogênio para realizar a síntese de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, síntese essa que acontece nas nossas mitocôndrias a partir de um mecanismo extremamente complexo. Então, nós temos proteínas transmembranas, proteínas de canais, proteínas motoras, como as cinesinas, que são proteínas, exemplos de proteínas que são nanomotores moleculares, que andam numa velocidade muito rápida no citoesqueleto das nossas células. Citoesqueleto esse que é localizado no citoplasma das nossas células, e uma das funções é a sustentação da nossa célula e responsável pelo formato também. E esse citoesqueleto também são formados por tipos proteicos diferenciados, que são considerados como as rodovias das nossas células. São 3 tipos de proteínas, como filamentos de actina e outros nanofilamentos. Então, são muitas proteínas. Existem as proteínas que são chamadas de enzimas, que são proteínas da via metabólica. As vias metabólicas têm enzimas de síntese e vias que quebram, né, outras moléculas. O metabolismo ele é dividido em fase de síntese e fase de degradação. Aí tem as enzimas. Existem as enzimas do sistema digestório, proteínas como colágeno. Então, nosso corpo ele é o resultado da produção do DNA. Então, o DNA é a molécula da produção e as proteínas são as moléculas estruturais, né, que são responsáveis pela organização estrutural dos nossos tecidos. E aqui é uma proteína fantástica, né, que é considerada, né, o mascote da TDI, é um nanomotor molecular que a cauda, né, da bactéria, né, o flagelo bacteriano, que é responsável pela mobilidade da bactéria, para o deslocamento da bactéria na água, né? Então, o flagelo bacteriano é essa estrutura extremamente complexa, é um motor molecular que faz com que a bactéria se desloque na água quando esse monofilamento ele gira numa velocidade extremamente rápida. Então, era esse recado que eu que eu deixo aqui nessa tarde sobre a nossa constituição molecular, né? DNA, RNA, proteínas, a complexidade que todo esse processo molecular envolve
E a impossibilidade, né, que cada um que esteja assistindo essa live possa parar e refletir e se questionar, será que de fato esse processo aconteceu ao acaso em piscinas salinas há milhares de anos, há bilhões de anos atrás, sem os mecanismos de controle que nós vimos aqui, porque nessa aula nós vimos exemplos de complexidade irredutível. Por exemplo, se esse sistema não tivesse sido feito todo de uma vez, ele não poderia ter sido construído no passo a passo, gradual, lento e sucessivo, com base na mutações aleatórias e a seleção natural, nem mutações aconteceria, né? Porque é um sistema molecular. Mas teria possibilidade de ser construído no passo a passo? Óbvio que não. No passo a passo, se faltasse a enzima helicase, a fita DNA não seria separada. Se faltasse a enzima SSB, as fitas iriam se unir imediatamente após a separação. Se não existisse a RNA polimerase, não aconteceria a síntese do RNA mensageiro. Então, da mesma forma que nós fomos feitos, né, eu digo, criados no sexto dia, todo esse mecanismo molecular complexo é uma estrutura completa, complexa e funcional que foi construída no sexto dia, quando um grande design falou: agora façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí fica o questionamento: design ou acaso? Eu fico com o design. E finalizo sempre as minhas palestras desafiando, né, os evolucionistas a trazer uma explicação concisa, de forma empírica, sobre a origem espontânea desses mecanismos moleculares. E agradeço e finalizo nesse momento essa palestra e deixando esse recado também, que nós estamos no privilégio, né, de fazer parte do grande debate do século, evolução ou criação. Aí está o meu contato, para quem desejar tirar dúvidas, caso ficou alguma dúvida, porque é um conteúdo extremamente complexo. Muito obrigada. Parabéns, Olga, muito bom. Acho que deu para aprender muita coisa aí, muita coisa legal a respeito do assunto. O Célio já estava empolgado aqui no WhatsApp, já estava me mandando artigo. Inclusive, pessoal, vou estar largando aqui na descrição do vídeo a respeito daquilo que o Célio vai falar agora. Mas comenta aí, Célio, o que você queria propor, junto com o que a Olga falou. Você está mutado. Espera aí. Eu confesso que eu fiquei um pouco ansiosa, porque diante do desafio de um assunto complexo, eu me preocupo com o público, sabe? E como passar de uma forma clara para que chegue a uma compreensão. Eu gostaria de ter esse feedback de vocês, se ficou claro, a informação ficou compreensível. Para mim ficou claro, Olga. As imagens que você agrega às explicações são importantes para as pessoas compreenderem, porque sem as imagens seria muito difícil compreendermos o que são os tripletos, o que são os códons, o que são essas coisas. E as imagens ajudam muito, isso é muito importante. Assistindo a sua aula hoje, eu lembrei de um artigo que eu li já muitos anos atrás sobre o WOW, o sinal de extraterrestres no código genético. Acho que muitos que estudam DNA acabam passando por ele, né, por esse artigo. São dois cientistas lá do Cazaquistão, se não me engano, Vladimir Cherbak e Maximin Makukov. São especialistas em DNA, em programação, enfim. Eles destrincharam o código genético para tentar ajudar o SET, aquele programa lá que procura vida e sinais inteligentes extraterrestres.
Não há segredo nenhum sobre isso. Eles trabalham com design inteligente puro, né? Ninguém contesta esse trabalho deles, porque eles querem facilitar descobrir vida inteligente. Vida inteligente, você trabalha com matemática, trabalha com números, trabalha com códigos, e códigos que são irredutíveis para serem montados ao acaso. O DNA é um exemplo simples. E eles resolveram estudar isso, e achei muito inteligente o trabalho deles. O Carlos vai colocar disponível para quem quiser fazer, quem quiser ler, tem um resumo em português, e tem um artigo em PDF em inglês, para quem quiser fazer o download, que eu passei os links. Tá? O trabalho deles é relativamente ao SET, e utilizaram o DNA. O que eles concluíram? Eu vou ler algumas coisas aqui, porque é difícil de memorizar todos os detalhes. Tá? Eles disseram que o DNA representa um armazenamento extremamente confiável para uma assinatura inteligente que se conforma com os requisitos biológicos e termodinâmicos. Ele é perfeito nesse aspecto. E aí eles, claro, colocam essa hipótese sobre a panspermia. Eles não são criacionistas, obviamente, eles não trabalham com essa hipótese, eles colocaram a hipótese da panspermia cósmica, que alguém construiu esse código de tal forma que todos os seres vivos do planeta Terra têm esse código nas suas variadas formas, de tal maneira que os planos corporais e as formas de vida, de alimentação, respiração, enfim, o funcionamento desses organismos seguem esses códigos. Eles mostraram que o código terrestre exibe um completo tipo preciso de ordem correspondente aos critérios para ser considerado um sinal de informação. Informação é uma coisa muito básica para quem estuda códigos, então não há como você ignorar isso. O Otângelo também estuda isso profundamente, fez um livrinho aí de quase 1000 páginas, eu acho que mais de 1000 páginas, sobre o RNA, uma coisa gigantesca para quem quiser se aprofundar literalmente no tema, né? É fantástico o trabalho dele, eu tenho aqui comigo, tá? E ele diz que o DNA reúne padrões aritméticos e ideográficos de uma linguagem simbólica. Então, não há dúvida sobre isso. Então, o problema para os evolucionistas é como um código genético, que é uma linguagem de programação, ele é um software, eu diria que é mais uma IA do que um software, é mais uma inteligência artificial do que um software, porque ele se corrige, ele aprende, ele se complementa de acordo com as necessidades de cada organismo vivo. Eles também dizem que os códigos aparecem como um produto de lógica de precisão e computação trivial ao invés de processos estocásticos, e consideram nula a hipótese de que eles são devidos ao acaso. Num P igual a 10 elevado a menos 13 probabilidades de ser ao acaso que eles calcularam. Ele também apresenta características discerníveis de artificialidade, como o símbolo zero, que é a suprema abstração aritmética, e a privilegiada síntese decimal e semântica simétrica. Aí eles vão trabalhando, o DNA é considerado, que já é conhecido pelos biólogos, ele é uma estrutura extremamente estável dentro da célula, poderia existir por bilhões de anos, fazendo as suas devidas correções, armazenando informação por conta disso. Eles utilizam o termo armazenamento cosmológico de tamanho, né? E trabalharam também com os tripletos, aí eles trabalharam com os tripletos na questão matemática dos tripletos. E esse artigo é bem interessante, sugiro que o pessoal leia para entender o que eu estou falando, que só estou garimpando algumas frases deles aqui do meio. O que eles descobriram, que os tripletos, eles acabam sendo números, eles transformaram o DNA em números, de acordo com os códigos lá dentro, que os núcleos de cada átomo que compõem o aminoácido são, cadê aqui? São os dos átomos da cadeia principal, ou seja, o código trabalha contando átomos de cada tipo de elemento químico que compõe lá a timina, guanina, citosina, uracilo, né? E adenina. Eles contam esses átomos. Importante que o código trabalha nesse nível de precisão, contando átomos. Eu já tinha apresentado isso aí lá no Congresso do Rio, em que existe uma precisão matemática no DNA, que ele conta as sequências, ele conta isso, ele conta os tripletos ao final, para saber se não falta um átomo ali, porque se faltar um átomo naquele ponto, vai dar um erro no código, né? Que mais que eles colocaram aqui? Também tem a sequência de Fibonacci, tá? Ou seja, trabalha com matemática lá dentro também. Tá mutado, Olga. Recomendo que o pessoal que quiser se aprofundar, leia esse aspecto, porque eles transformaram o DNA
na sua resolução matemática em quantidade de átomos. É uma coisa extremamente profunda. E o artigo deles continua lá no ArcX, foi publicado, tem vários lugares, que é só dar um Google aí no computador, que você localiza o artigo. E não tem refutação, porque é extremamente matemático a coisa. É como o Demis que vai tratar do trabalho lá do design inteligente. A matemática, quando entra no processo, ela se torna irretorquível, irrefutável. Eu só quis acrescentar esse tipo de informação, que a Olga, se continuar tratando em outras aulas, obviamente vai acabar acessando e apresentando para a gente esses dados, que o DNA é um software composto por informações que conta átomos, e isso é algo impossível de ser produzido aleatoriamente, até porque a informação é sinal de puro design inteligente. Eu estava olhando aqui, você mostrou o DNA sendo desenrolado em todas as partes. Como é que esse troço não se emaranha todo? Se eu desmontar um novelo de lã que a Sandra faz tapeçaria aqui, vou passar semanas para tentar desenrolar aquele nó que vai dar. Então, isso é a precisão dessas coisas é algo realmente absurda, tá? E é importante também a gente lembrar que a informação que está gravada do DNA é equivalente à informação que está gravada no HD. Eu vejo nos debates entre ateus que há uma confusão muito grande entre a construção química da molécula do DNA versus a informação gravada que está nessa sequência de atômica, nessa sequência de tripletos que forma o código. Então, uma coisa é você ter a estrutura química montada, que você pode montar, outra coisa é você armazenar informação nesse tipo de sequência química. Então, existe toda uma lógica por trás disso, e uma lógica extremamente matemática. Então, é importante a gente destacar esse detalhe que é extremamente importante. A informação não é subjacente à matéria e à energia, ela é uma coisa acima. Ela está com uma matemática que é transcendente. Tá? Era isso. Obrigado, Olga. Foi excelente a sua apresentação. Obrigada. Espero que o pessoal assista repetidamente para compreender esses detalhes, porque realmente numa passada só é difícil. E uma questão que você colocou são 295 bilhões de gigabytes de informação. Isso é importante. E outra questão, você falou que, além de contar átomos, seleciona os átomos corretos, né? Seleciona os átomos que devem entrar no processo. Isso é muito forte. E aí você trabalha na conexão quântica de elétrons versus da superfície da eletrosfera com elétrons da superfície da outra eletrosfera para poder fazer a ligação química. Quer dizer, uma coisa que nós fazemos isso, os químicos extremamente avançados conseguem trabalhar com isso, mas é uma coisa muito louca. Devolvendo a palavra aí, Carlão. Também que a estrutura, né, a parte interna da estrutura do DNA, que faz a união das bases nitrogenadas, são por pontes de hidrogênio, que são ligações fracas. Por isso que a enzima helicase consegue quebrar as pontes de hidrogênio e separar a fita, né? Enquanto que nas extremidades do DNA são ligações fortes, que unem a desoxirribose, que é o açúcar, ao grupamento fosfato. Se ali fosse ligação fraca, não existia o DNA. A gente dá nomes como proteínas, mas para um leigo, proteína é uma coisa não visual. As proteínas são máquinas, são nanomáquinas moleculares programadas para fazer determinadas ações em pontos muito específicos. Então, vamos expandir o termo de proteínas, são nanomáquinas, elas não são uma coisa informe, irregular, elas têm uma estrutura atômica feita para aquilo, segue programação muito precisa. Tá? Obrigado. Ô, Tângelo, e aí, você que é um apaixonado por esse assunto, deve ter sido um prato cheio, né? Faz aí suas observações.
Com certeza, excelente a apresentação da doutora Olga. Concordo com o Célio que, na verdade, a vida, na sua essência, pode ser descrita em química e informação. Informação é essencial porque ela rege todo o funcionamento da célula e da vida. E a grande pergunta é justamente de onde que vem essa informação que está armazenada não apenas nos genes, mas em todos os sistemas epigenéticos que a célula, nós sabemos hoje, existem mais de 220 linguagens e códigos epigenéticos que orquestram como tem que ser construído organismos multicelulares. Mas eu amei essa palestra, doutora Olga, porque você entrou no assunto que é justamente o tema central, ou seja, o dogma central da biologia, que vai do DNA para transcrição e depois tradução para as proteínas. E por que eu acho esse tema assim tão fascinante? Porque eu gosto muito de fazer argumentos relacionados a analogias. Ou seja, como eu sou formado em desenho industrial, eu tive facilidade de entender esse processo fazendo uma analogia àquilo que nós fazemos. Ou seja, eu como desenhista, eu recebo do meu patrão, eventualmente, uma tarefa de fazer um projeto para uma máquina complexa. Aí eu preciso sentar na mesa, preciso pensar como colocar essa máquina que meu patrão quer no papel. Ou seja, preciso fazer um projeto, preciso colocar as dimensões, tamanhos, materiais, como essa máquina tem que ser montada, uma vez que as peças separadas são construídas. E toda essa instrução, depois ela é armazenada e, eventualmente, quando a empresa diz que tem que construir essa máquina, essa informação pode eventualmente ser copiada e depois enviada para a fábrica. E lá os trabalhadores eles vão receber esse projeto, vão entender as instruções desse projeto, transformar essa informação no objeto 3D, que é efetivamente a máquina que depois vai exercer a sua função. E nós temos uma paralela maravilhosa justamente nisso que a doutora Olga deu essa aula majestosa. Ou seja, começa com a informação que é armazenada no DNA, que é a informação instrucional que dita, que diz como a máquina molecular tem que ser construída. Essa informação sai do HD, o DNA, podemos dar analogia que como seria um HD de um computador, onde essa informação é armazenada, vai para a copiadora, que seria o RNA polimerase, lá essa informação é copiada para ter uma mídia que depois ela pode ser transportada para a fábrica, que vamos dizer que seja um papel, que seja, talvez até hoje, que estamos na época do software, poderia ser um e-mail, né? Ou seja, existe um mecanismo de transporte, de enviar essa informação para onde ela é precisa, que no caso na célula é o RNA mensageiro que carrega essa informação e a leva para a máquina, que sabe ler e depois fazer a tradução dessa informação. E o ribossoma não é apenas uma máquina de tradução, mas também de produção e transformação da informação 2D para a informação 3D. Ou seja, consegue transformar essa informação para o objeto 3D. E proteínas, como o Célio corretamente disse, são máquinas moleculares, não apenas um termo analógico, mas em todo o sentido e letra da palavra. São máquinas moleculares que exercem todas as tarefas necessárias na célula para poder operar, que é a ATP síntese, que gera o ATP, que é a energia da célula. O próprio ribossomo é uma máquina gigantesca, até poderíamos dizer uma fábrica que constrói as proteínas, e todo o restante do maquinário, cada um tem a sua função específica. Então, isso é um processo análogo àquilo que nós fazemos na nossa vida real. E
Nesse quadro entram justamente os dois argumentos que, vamos dizer assim, são os pés, o fundamento da TDI, da teoria do design inteligente, que é a existência de informação complexa especificada que está armazenada no DNA. Só sabemos de inteligência que é capaz de gerar essa informação. Nunca foi demonstrado em 70 anos de testes sobre a biopoese e a biogênese que essa informação poderia surgir de forma espontânea não guiada. E depois temos a complexidade irredutível, ou seja, o produto são as máquinas celulares, que geralmente são compostas de várias partes que precisam trabalhar em conjunto para poder depois exercer sua função. E se você remover, por exemplo, dentro da bolsa da proteína, o cobre e o enxofre, muitas proteínas têm um centro que é catalítico, que precisa de metais para poder exercer sua função. Você retira esses metais e essa proteína perde a sua função. E por si só, esses centros catalíticos não têm função. Então, a proteína ela é um conjunto de várias peças que trabalham em conjunto para exercer uma função específica, analogicamente como nós fazemos máquinas que são formadas por várias peças que trabalham em conjunto para ter uma função específica, e cada peça individual dessa máquina, por si só, ela não tem função. Isso são dois fundamentos da TDI. E ninguém tem conseguido demonstrar que uma proteína poderia surgir por mecanismos aleatórios não guiados naturais. Ou seja, isso são barreiras imensas que nós podemos dizer que o design não é um argumento das lacunas, ele é um argumento de inferência, melhor explicação às evidências positivas que a ciência tem trazido à tona, à luz, nos apontam para um design de um criador que fez todos esses mecanismos, todo esse processo de produção que parte com a informação armazenada para uma máquina molecular com função específica. Toda essa cadeia ela é interdependente. O ribossomo não tem função sem a informação no DNA, sem o RNA mensageiro. O DNA, essa informação não tem função se ela não é expressa para se tornar uma máquina molecular. Ou seja, todos os componentes da célula têm uma função específica para trazer, para construir essa máquina que depois se torna uma célula viva e nós temos vida que se replica autonomamente. Ou seja, para mim, a palestra do Dr. Olga tem sido um exemplo formidável de design inteligente que tem trazido à luz todos os componentes. E eu digo para os nossos queridos oponentes, ateus, naturalistas, boa sorte para trazer à luz como tudo isso poderia ter surgido de forma natural e sem inteligência envolvida. Sensacional. Gente, para você que assistiu o nosso vídeo até agora, para não ficar muito longo, eu quero dizer para você se inscrever no nosso canal, tá bom? É muito importante que você se inscreva, porque o YouTube ele não divulga esse canal, ao contrário, ele esconde, tá? Mas você que chegou até aqui, você tem uma pedra preciosa, então se inscreva no canal, curta o vídeo, isso vai ajudar no engajamento, compartilhe para o máximo de pessoas, comente aqui embaixo, isso ajuda o vídeo, né, a ter mais repercussão, e não se esqueça de participar do nosso congresso, nosso 5º congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, agora em junho. Gente, faltam aí pouquíssimos meses, né? Pouquíssimos meses para chegar o dia do congresso, então não se esqueçam. Obrigado, Olga, foi uma ótima palestra. Obrigado, Célio, obrigado, Otângelo, foi 10 ter vocês aqui. Semana que vem eu acho que é o Otângelo que está devendo uma palestra, né, Otângelo? Nós vamos correr atrás de você, ou é o Célio, não me lembro mais, mas um de vocês aí está com essa brincadeira na mão, e a gente vai voltar com essa mesma sequência de assuntos aí que vocês têm gostado muito. Valeu, pessoal, até mais, até a próxima semana para mais uma Liga TDI Brasil. Valeu, pessoal! Prepare-se para mergulhar em discussões fascinantes, lideradas por especialistas de renome mundial que desafiarão sua compreensão do mundo ao seu redor. Aproveite a oportunidade única de conectar-se com profissionais e pesquisadores de todo o mundo
compartilhando conhecimentos e experiências incríveis sobre sua origem e destino. De 28 a 30 de junho de 2024, no Auditório Rui Barbosa, Universidade Mackenzie, São Paulo, SP. Junte-se a nós ao explorarmos as últimas descobertas e debates sobre a teoria do design inteligente. No congresso, teremos dezenas de palestras de grandes especialistas trazendo suas perspectivas únicas e provocativas sobre a origem e complexidade do universo e da vida. Palestrantes confirmados: Marcos Eberle, Adalto Lourenço, Rodrigo Silva, Juan Manuel Torres, Tiago Melo e outros grandes cientistas do Brasil e do mundo. Juntos, exploraremos os mistérios do universo e da vida, buscando respostas para as grandes questões de nossa existência. Esperamos por você no 5º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Inscreva-se em www.tdibrasil.com. Junte-se